Oi, vamos dar seguimento no nosso papo de pediatria, desenvolvimento e psicomotricidade. Estou usando como referência básica, óbvio, Vitor da Fonseca e Henri Vallon. Talvez o Vallon seja o avô da psicomotricidade. O pai é a Júlia Guerra, não é? Que no começo da década de 50 começou a fazer os estudos preliminares das bases tônicas da psicomotricidade. Bom, a gente vinha falando então nesse primeiro estágio da libertação da cabeça, como o tônus é importante para a entrada de outros sentidos, da visão, da audição. Então lá pelo terceiro mês de vida, então a criança já tem outras capacidades e outras percepções. Inicialmente essas percepções são percepções muito proprioceptivas. Então, como eu disse, ele vive psiquicamente uma simbiose fisiológica. Então, o bebê é a fome, é a sede, é a saciedade. Psiquicamente, ela reage entre o sono e a vigília. E esses estados tônicos, nesse diálogo tônico, onde o adulto, a mãe, vai levando a criança de um estado para outro, vai incorporando na sua biologia esses aspectos afetivo-relacionais, sociais, culturais. Então a motricidade da criança também é algo aprendido, assim como a linguagem. Então a nossa motricidade humana, ela não é apenas própria, ela é própria e adquirida através dessas relações sociais socioemocionais, né? Então, na medida que a criança tem capacidade de olhar e começar a perceber o mundo, fixando a cabeça, entram outros sentidos, como a audição e a visão. Então, a criança vai começando a ter uma percepção à distância e uma possibilidade de começar a compartilhar alguns processos de atenção. A atenção compartilhada é um dos primeiros fatos que acontecem por volta do terceiro mês, que já devem estar bem instalados. Então, quando a gente olha para um objeto, a criança tende a também olhar para o mesmo objeto. Quando você faz um sorriso, ela deve responder também com um sorriso social. Então, automaticamente, esse processo de interação conjunta da atenção, ela começa a existir. Então, na medida que eu tenho um chocalho na minha mão e eu apresento o chocalho para a criança tem capacidade de seguir com o olhar de um lado para o outro. Então, aos 3 meses de idade, ela deve conseguir seguir um objeto por 180 graus, por exemplo. E nesse mesmo momento que o tônus vai melhorando, as mãos vão também conseguindo ter um certo controle e vai começar a iniciar um processo de tentar uma apreensão voluntária. Então, os sentidos deixam de ser sentidos do sistema nervoso autônomo, do xixi, do cocô, da fome, da sede, para começarem outros sentidos. Quais? Os sentidos proprioceptivos, primeiro das articulações, a posição das articulações, depois para os tendões e enfim para os músculos. O sentido tátil, protopático, termalgésico, proprioceptivo começam a ter sentido agora para uma execução voluntária. Antes era um movimento reflexo, agora são movimentos voluntários. E ela vai deixando então de um estado motor, autônomo, passivo, para um estado de uma desvinculação afetiva e autônoma. O que eu quero dizer é que, inicialmente, a afetividade da criança é muito dependente de uma terceira pessoa. E nesse momento que ela começa a ter uma autonomia de movimento, ela começa a descobrir um interesse próprio. Então, é ela que tem vontade de pegar nas coisas. Então, para isso, ela começa a ter uma consciência, um início de uma consciência sensório-motora corpórea de si, é o início da presença de um corpo meu próprio e de algo que não sou eu, que está logo ali.
ela ainda não tem a noção própria de si ou do mundo, mas ela começa a ter uma noção do que é seu, ou daquilo que eu, mais do que é seu, é do que eu consigo manipular corporeamente. Então a primeira inteligência é uma inteligência corpórea, de conseguir fazer e ter intencionalidade no movimento próprio. E algo que não sou eu, que são as outras coisas do mundo, onde ela começa então a construir essas outras coisas do mundo como os objetos que não sou eu. Então ela deixa de um estado autônomo, passivo, de um deslocamento dependente de outros, para um deslocamento dependente de si. Ela vai começar a tentar sentar, ela vai tentar se equilibrar. Então, outros sentidos vestibulares, equilibracionais, da cintura, das costas, e agora começando no quadril, da cintura pélvica, na posição sentada, ela começa a ter um controle corpóreo e o equilíbrio começa a entrar como mais um sentido que antes, na fase inicial, era muito deitado, e agora ela vai conseguir sentar. Nesse momento que ela senta, que ela consegue se colocar numa postura sentada, ela tem quase uma libertação das mãos. Então o equilíbrio, por um lado, é um processo que leva a uma macromotricidade, digamos assim, junto com os deslocamentos também de rodar, de rotação, e também de tentativa de dissociação de movimentos do membro superior, tentando agarrar objetos ou tentando se ajustar numa posição de rolar. Isso seria então a macromotricidade, o equilíbrio e o movimento de deslocamento. E a micromotricidade é a libertação das mãos com a apreensão. Então os objetos de brinquedo que a gente deve utilizar são todos esses que a gente consegue fazer ludicamente, brinquedos que façam barulhos, onde ela pode pegar, agarrar e explorar o mundo através do tato, dos sentidos, da rugosidade, da temperatura, e também movimentos que façam ela, ou brincadeiras que façam ela tentar fazer movimentos, tanto de rolagem, quanto de tentar sentar. Muitas vezes as mães me perguntam, mas pode deixar ficar com a coluninha sentada, vai fazer mal para a criança? Não, não vai fazer mal, é justamente ao contrário. Nós temos que tentá-la fazer ficar sentada e equilibrar numa posição onde eu vou inicialmente muito escorado e depois ela vai se libertando agora a cintura pélvica com equilíbrio autônomo. Na medida que ela consegue se libertar agora da cintura pélvica, é um momento de uma liberdade autônoma ao ponto dela, aos 6 meses de idade, conseguir ficar, e deve conseguir aos 6 meses, ficar completamente sem nenhum apoio. E é nesse momento onde a criança também tem capacidade de preensão. Então uma macromotricidade é a postura, a micromotricidade é a preensão. Para quê? Para fazer movimentos ou ter uma autonomia no ponto de comer, por exemplo, e experimentar autonomamente alimentos, ou explorar o mundo de uma postura diferente e de uma autonomia que antes ela não tinha. Isso é equivalente na filogênese, na época da filogênese, ao desenvolvimento do Homo habilis. Nesse momento, o Homo habilis conseguia então ter capacidade de fazer objetos com as pedras e fazer movimentos balísticos repetitivos na imaginação de eu pegar uma pedra bruta e quebrar com uma outra para construir um objeto. Eu preciso ter uma intencionalidade e uma visão futura. Aí que começam as funções de fato, as funções executivas. Primeiro, uma função executiva autocentrada, então uma autorregulação. O processo inibitório começa a surgir com uma autoatenção, uma autorregulagem de si, tanto no aspecto cognitivo quanto do aspecto principalmente do controle motor, que é a primeira inteligência, uma inteligência corpórea do bebê, até mais ou menos uns 6 meses de idade.
Legal? Vídeo um pouco comprido, mas para quem se interessa, quiser mandar algum outro tema, fico à disposição e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!